Olá, mais uma semana estamos aqui, que alegria poder te receber aqui mais uma vez. Eu já agradeço a Deus pela sua vida, pela sua casa, e eu já quero profetizar sobre a sua vida nesse dia, que o seu coração esteja aberto, que o seu coração esteja disponível para receber a palavra do Senhor nesse dia. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra para estar compartilhando com vocês nesse dia, até é um pouco pessoal. Eu nunca falei sobre isso e hoje eu quero falar sobre cicatrizes. E eu tenho uma cicatriz, ó, não sei se dá para ver direitinho, eu tenho uma cicatriz e eu lembro que como aconteceu essa cicatriz. Eu era muito pequena e uns 7, 8 anos por aí, e eu lembro de uma tarde de sol, a gente tá correndo dentro de casa, entra numa porta, sai na outra, e minha mãe sempre alertando, para de correr, e a gente naquela brincadeira, naquela farra, até que eu esbarrei no fogão, e tinha uma vasilha com água fervendo para fazer um café, e aquela água derramou toda em cima de mim. E foi uma, acho que foi assim meu primeiro contato assim com uma tragédia, com algo assim. E eu lembro que a gente foi pro hospital e eu fiquei alguns dias no hospital por conta desse ferimento, porque infeccionou. E eu fiquei internada, e eu lembro que ficava eu e a minha mãe, e foi um processo muito longo e dolorido demais. Então foi assim o meu primeiro contato com dor, com o hospital, com toda aquela estrutura de hospital. E todos os dias, nesse processo de dor, né, eu lembro que na hora de eu dormir, como ficou tudo em carne viva, teve que fazer raspagem. Foram dias muito difíceis e todos os dias antes de eu dormir, eles enrolavam, enfaixavam, tudinho. Mas quando chegava de manhã, eu lembro que a enfermeira me acordava bem cedinho e me levava para o banheiro para poder tirar aquele curativo. Só que eu dormia, né, em cima, então aquilo colava nas gases e então tinha que arrancar. E eu lembro que muitas das vezes saía sangue assim na hora, porque era muito dolorido. Minha mãe às vezes ficava comigo, às vezes ela passava mal. Eu lembro da minha mãe passando mal, de me ver gritando de dor, porque todo dia era aquele processo. Todo dia era aquela tortura de limpar, de tirar aquele curativo, até que limpava tudo, botava uma pomada e o local ficava tão aquecido que eu lembro que quando a enfermeira colocava uma pomada, a pomada derretia, de tão aquecido que tava aquela pele, aquele corpo, né? O corpo aquecido por conta daquela queimadura. E até que eu fui melhorando, melhorando e tive alta. Então, o que aconteceu? Depois que eu fiquei bem, que eu fiquei, que secou, que cicatrizou aquela ferida, eu fiquei com uma cicatriz. E eu lembro que eu morria de vergonha dessa cicatriz, era uma vergonha para minha vida essa cicatriz. E eu só andava com roupa que viesse mais aqui para eu poder não mostrar a ninguém que eu tinha essa cicatriz, eu tinha vergonha. E eu sempre me escondia por conta dessa cicatriz. Até que eu fui crescendo e eu esqueci dessa cicatriz. Eu esqueci. E eu comecei a usar roupa de alcinha e tal. E fui esquecendo dessa cicatriz até que não lembrava, não lembro mais. É normal, faz parte do meu corpo essa cicatriz. E às vezes até as pessoas falam comigo: nossa, você tem uma cicatriz? Aí eu falo, qual? Ah, sim, essa aqui. Porque eu nem lembro, porque faz tão... é parte da minha identidade que eu nem lembro. Só que essa cicatriz, ela... quando eu olho para ela hoje, e hoje falando sobre isso, eu estava aqui em casa e o Senhor começou a ministrar isso ao meu coração, falando sobre isso, me vem à mente tudo que eu passei e o livramento que o Senhor me deu. Então, o Senhor trouxe a minha reflexão a respeito do cuidado dele, do livramento
e de atravessar por um momento difícil onde eu achei que nem sobreviveria porque eu era muito criança, mas eu fiquei naquela de que o que vai acontecer comigo e a minha família naquela correria, naquela coisa, mas hoje eu olho e lembro que Deus me deu vitória. Hoje eu olho e lembro que eu sou mais do que vencedora, porque Deus me livrou. E de que serve as nossas cicatrizes da vida? Eu não sei em qual parte você está hoje. Talvez você ainda esteja passando por um momento da dor, de limpar a ferida. E isso dói, isso machuca, isso leva a gente a lágrimas, a angústia, porque é todo um processo. Quando acontece um trauma na nossa vida, seja ele de ordem física ou de ordem emocional, a gente passa por uns dias de feridas abertas. E talvez hoje você esteja vivendo o dia da ferida ainda aberta. E está sangrando e está doendo, mas eu quero dizer para você nesse dia que Jesus, ele é o remédio para as suas feridas. Ele é poderoso para curar as suas feridas. E se precisa hoje tirar o curativo e fazer sangrar para poder limpar, para poder você ter uma boa recuperação, deixa o Senhor fazer todo um processo até que você seja sarada totalmente, porque muitas das vezes temos algumas feridas e vamos colocando gás em cima, vamos colocando curativo, colocando band-aid para tentar esconder, para tentar tapar, mas hoje é dia que o Senhor quer que você tire. Tire e permita ser limpo, permita que o Senhor cure, coloque remédio nas suas feridas hoje, para que você seja curado completamente. Mas talvez a sua vida hoje você esteja enfrentando e olhando para uma grave cicatriz de um trauma que aconteceu na sua vida, ou na sua infância, ou na sua adolescência, ou de alguns dias passados, mas o Senhor fala para você hoje. Talvez você olhe para sua cicatriz hoje com vergonha, você olhe para sua cicatriz hoje e te dê vontade de chorar, te dê vontade de desistir, te dá vontade de olhar para trás, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer que a sua cicatriz não é vergonha. A sua cicatriz é para o seu aprendizado, é para o seu crescimento, porque eu lembro da voz da minha mãe dizer: para de correr, e eu desobedeci e continuei correndo, e por isso veio o trauma, por isso veio a dor, e talvez você esteja passando por um momento disso, de dor, de ferida e de cicatriz, mas o Senhor te diz que também é um momento de aprendizado, é um momento de você tirar lições desse momento difícil que você atravessou. Mas principalmente, não despreze as suas cicatrizes, as suas marcas, elas fazem parte da sua história. E hoje o Senhor te convida a olhar para elas e ver da onde o Senhor te tirou, do que o Senhor te livrou, do dia que você pensou que ia morrer desse mal, mas a mão do Senhor foi lá e te arrancou e te fez passar por esse momento, por esse vale da sombra da morte, onde você pensou que não ia sobreviver, mas a mão do Senhor fez isso por você. Então hoje olhe para as suas cicatrizes e glorifique ao nome do Senhor, porque o Senhor foi fiel a você e te trouxe até aqui. E hoje a palavra do Senhor para mim e para você nesse dia não despreze o momento da dor, não despreze o momento de limpar feridas, mas principalmente olhe para as suas cicatrizes e glorifique o nome do Senhor. A sua cicatriz hoje faz parte da sua identidade e você não deve se envergonhar disso. A Bíblia vai dizer que quando Tomé viu Jesus, ele queria ver a cicatriz. E era a cicatriz do momento mais difícil da vida de Jesus. Mas que ele foi lá, venceu, ele poderia ter vencido a morte e saído de lá sem cicatriz nenhuma.
Ele poderia ter ressuscitado com um corpo perfeito, sem cicatrizes, mas ele ressuscitou, mas continuou com a cicatriz para mostrar e para provar para mim e para você que ele venceu a morte, que ele venceu o momento mais crítico da vida dele, que ele atravessou e venceu. Então você vai vencer também. Receba essa palavra no teu coração. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja renovado hoje. E não importa o processo, se ainda é o processo de curar feridas ou se é o processo de cicatriz. Encare este momento como um momento de aprendizado, de uma grande oportunidade de Deus de trazer cura para a tua alma e para o teu corpo físico. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Seja abençoado em nome de Jesus. Não esquece agora. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilha essa palavra no coração de alguém que você sabe que está passando por um momento de dificuldade e que traz marcas, cicatrizes e não está conseguindo romper. Compartilha essa palavra no coração de alguém, seja canal de bênção na vida de alguém. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus e tenha uma semana de vitória. Amém.